xamanismo é uma visão de mundo, né? E essa visão de mundo é a visão de mundo animista. Então, o que acontece? Existe o xamanismo crioulo, que é toda aquela espiritualidade que vem da África. Existe o xamanismo hindu, que é o Tantra. Lá na Índia, o xamanismo hindu é o Tantra. Então, veja que o xamanismo ele não se refere a um conjunto de práticas. Ele se refere a um ponto de vista sobre a realidade. Então, o que acontece? O xamanismo helênico é o mesmo xamanismo que existe em qualquer lugar, só que com o panteão grego, com a cosmovisão grega. Então, da mesma maneira que você adora as criaturas da natureza, lá no Tantra, na forma de Shaktis, você adora essas mesmas criaturas da natureza dentro do xamanismo helênico, dentro da teurgia clássica, mas na forma de deidades, na forma de daimones. Então, o xamanismo ele fala do ponto de vista e não da prática. A prática ela é mais ou menos universal em todas as tradições. Então, do mesmo jeito, dentro desse caminho de teurgia helênica, de teurgia clássica, a nossa cosmovisão ela é xamânica, ela é animista, e nós trabalhamos nessa visão, nessa cosmovisão, nós trabalhamos enriquecendo a nossa alma com o contato com essas criaturas. E o que a gente sabe? Qual que é o nome que se dá ao contato estabelecido com criaturas espirituais? Teurgia. No contato com criaturas espirituais. Do mesmo jeito que tem na cabala crioula, no candomblé. Do mesmo jeito que tem na tradição celta, que é a teurgia, dos povos ali célticos e druidas da Inglaterra e da França. Então é a visão de mundo, é o contato com as criaturas espirituais. E a gente elegeu para o nosso trabalho como, veja bem, aí você vai perguntar, tudo bem, Fernando? Então nós elegemos para o nosso trabalho a prática do xamanismo, mas por que nós escolhemos o xamanismo helênico e não escolhemos o xamanismo tântrico lá da Índia e não escolhemos o xamanismo crioulo da África? Porque, meu irmão, a nossa tradição ela é hermética. A fonte da onde saiu toda a tradição hermética é a cultura greco-egípcia. Então, para a gente ir na fonte do hermetismo, como o hermetismo era praticado na antiguidade, nós temos que assumir uma cosmovisão greco-romana. Porque a teurgia se dá principalmente pelo estilo de vida virtuoso, pelo cultivo da moral, pelo cultivo das virtudes e da ética e principalmente o contato com os espíritos celestiais, com as criaturas de luz e perfeição que estão nos planos mais exaltados, e não aquelas criaturas telúricas e quitônicas, que são os daimones. Ok? Então, quando você começa a fazer, quando você começa a comparar a cabala crioula com a teurgia, o trabalho com o Exu e o trabalho com o Pombagira fica somente no âmbito dos daimones. Deveria entrar todo um trabalho com orixás, deveria entrar todo um trabalho com códigos de luz superiores, do que somente um trabalho com daimones. E isso começou a ser um problema dentro do sistema. Porque como que nós, veja bem, como que nós vamos ser uma tradição neoplatônica que no nosso estudo de cabala crioula a gente trabalha só com daimon e só com daimon? Fica complicado, irmão. Entende? Uhum. Entendi. Então, por isso que a gente cortou. Mas, por exemplo, um trabalho com orixá poderia cruzar muita coisa, então, né? Ou não? Olha só, um trabalho com orixás
Caberia. Eu penso que seja mais saudável a gente ficar dentro de uma linha de pensamento, uma linha de cosmovisão, do que misturar. No entanto, eu penso, quando nós formos estudar teologia, quando você passar do grau de filósofo para o grau de teólogo, a gente vai começar a estudar teologia. E aí, a gente vai estudar a teologia grega, a gente vai estudar a teologia crioula, a gente vai estudar a teologia cristã. E aí a gente vai fazer um estudo mais amplo em cima de todas essas tradições, da teologia dessas tradições, para nós conseguirmos identificar o que é teurgia em vários cultos. É porque você não está levando em consideração a natureza do Deus. Os deuses são transcendentes e estão em toda parte, diferente de um daimon. Os daimones estão restritos à geografia, os deuses não. Os deuses estão em toda parte. Eles transcendem a matéria e transcendem a geografia e os lugares. Os melhores lugares para você conhecer a mitologia grega não são nos livros de mitologia. Porque os livros de mitologia, eles são feitos para contos para crianças. E de verdade, não te dão a profundidade teológica que você precisa utilizar na teologia. Você, para estudar a mitologia grega, você tem que ir nos hinos homéricos e nos comentários dos hinos homéricos. Ao invés de você gastar dinheiro com livros de mitologia, assim, claro, os livros de mitologia vão te dar um conhecimento, mas é mais significante você gastar dinheiro com os hinos homéricos e estudar a mitologia grega a partir dos mitos dos hinos homéricos. Todo o nosso trabalho de teurgia começa sempre de cima para baixo. Nós primeiro chamamos as criaturas que têm domínio sobre as criaturas inferiores. E aí, quando a gente teve aquela conversa, quando eu te falei para você trabalhar sobre o Deus da medicina e o daimon do seu consultório, você lembra que a gente conversou? Primeiro você se conecta a Asclépios, o Deus da medicina. E aí, em nome de Asclépios, você conjura aquele daimon do seu consultório e ali você faz um trabalho tanto com o Deus quanto com o daimon do seu consultório. O Bruno outro dia perguntou na última aula sobre a questão de colocar uma proteção na porta da casa dele. Isso ele já tem conhecimento, porque há muito tempo eu já ensinei ele. Primeiro você vai trabalhar com Deus, em nome do Deus você conjura o protetor da sua porta. Então é sempre o Deus primeiro e o daimon depois. O termo daimon, ele tem uma envergadura muito grande, ô Igor. Ele pode ser usado tanto para elementais da natureza, como espíritos de mortos, cascões astrais. Então ele tem uma amplitude muito grande. O conceito de Exu, ele entra diretamente dentro do escopo de daimon. Então vai depender. Então se você estiver fazendo um trabalho para desencarnados, isso tudo tem dentro da teurgia. Bom, se você chamou o daimon da sua casa, ele já está aí. E aí chegou algum espírito, alguma entidade desencarnada, não é o lugar dela chegar aí. Você não chamou ela, então você tem que mandar ela embora. Então, esse ritual, ele já te oferece os meios para você purificar o ambiente e deixar entrar só aquilo que você está chamando. Entendi. Entende? Não necessariamente você não tem. E não necessariamente você precisa de um templo para você colocar aquele ritual em prática. Você pode ir para o meio do mato praticar ele. Entendi. Certo? Ele não é um ritual adequado só para templo. Não. Ele é um ritual adequado para templo e adequado para o tempo. É um ritual de sacrifício aos deuses. E o ritual de sacrifícios aos deuses sempre é um banquete que você faz com os deuses. Então, parte do alimento consagrado você queima na pira dos deuses e parte você come. Você se senta à mesa dos deuses para compartilhar com eles dos banquetes deles. Então você come. Mas se quiser... Entendeu? Você come na hora do ritual.
E você vai consagrar no ritual e vai comer como se fosse uma hóstia, um sacramento. Entende? Aquele alimento ele vai inclusive ali no texto eu falo justamente o simbolismo do compartilhar o pão. Justamente que é você sentar e compartilhar daquela mesma essência, daquele mesmo alimento. Se você senta na mesa dos deuses para comer com eles o banquete, você come da mesma comida dos deuses, você anda com eles. Eles são a tua companhia. E é isso que esse ritual faz. Esse ritual estabelece você na companhia dos deuses.